Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como eu faço pintura de pele azul utilizando lápis de cor. Para fazer a pintura desse desenho a gente vai utilizar essas seguintes cores aqui. Eu vou estar utilizando todos esses tons de azuis que eu tenho. Esses lápis são da marca Multicolor. Eu também estou usando a linha deles que vem só tom pastéis, que ele vem numa caixinha rosa, não sei se vocês conhecem, mas ele tem também essa linha que vem só tons mais claros. Então eu estou utilizando alguns lápis que vem nessa caixa. Vamos começar aqui primeiro fazendo a sombra do desenho. Eu peguei esse lápis azul escuro, esse é um dos tons mais escuros que eu tenho. Eu vou começar a pintura fazendo a sombra. Eu costumo fazer assim porque minha folha, ela não é muito resistente, então eu tenho que fazer pouca camada com o lápis. Então eu começo fazendo primeiro as sombras, porque se eu colocar uma cor ali de início, pode ser mais clara, mas depois, quando eu vier para colocar a sombra com outro lápis, não vai querer pegar a cor direito, então eu costumo primeiro vir com a sombra, porque aí depois eu posso vir acrescentando outras cores por cima. Então aqui eu tô colocando sombras nessas partes aqui do braço dela, que eu acho que também precisa de escuridade aqui, ó. Então onde eu vou vendo que tem um pouco de sombra, eu vou colocando essa cor mais escura. Exemplo, aqui debaixo do queixo dela, é uma área que tem bastante sombra quase em todos os desenhos, então ali eu já sei que tem sombra, então eu já vou aplicando essa cor que é mais escura nessas partes. Uma forma para você conseguir pintar melhor com lápis de cor é você vir passando primeiro o lápis bem de leve. Não é preciso você colocar muita força na sua mão. Depois que você espalhar a cor, aí se você acha que precisar deixar a cor um pouco mais escura, você vai deixando, mas você começa passando o lápis bem de leve, que aí você vai vendo como a cor vai ficando no papel. Daí você vai conseguindo consertar algumas coisas desse jeito. Então você pode também vir com o lápis usando ele somente numa direção. Daí depois você pode vir passando ele numa direção diferente, para a cor se misturar e não ficar espaços em brancos. Então você começa assim e vai ajustando a cor depois. Fiz ali o acabamento das sombras, então eu marquei ali na personagem todos os locais de sombras. Então agora eu vou vir com a cor da pele da personagem. Só que esse tom é um tom de azul que ainda é bem clarinho, sabe? Então eu vou vir espalhando ele, mas eu não vou espalhar por todo o corpo da personagem. Eu vou deixar um espaço em branco, que é para mim vir com as outras cores por cima. Então eu venho passando o lápis bem de leve, sem colocar muita força nele, que é para também não marcar a folha. Eu começo passando o lápis nas áreas em que eu depositei a cor azul escuro, fazendo a sombra. Então eu venho desse espaço puxando para dentro. Então eu venho colorindo, mas sempre deixando um espaço em branco, que é para mim colocar as outras cores. Agora eu peguei aqui um azul que é um pouco mais claro que o anterior e vou vir passando. Eu sempre venho de onde a gente parou, puxando para dentro. E sempre deixando uma partezinha em branco, que é para mim acrescentar mais cores depois. Eu costumo sempre passar o lápis em direções diferentes, tipo eu passo uma vez ele puxando para a esquerda, depois eu venho puxando para a direita, tipo isso, sabe? Para ver se cobre todas as partes em branco, então é bom e legal você passar em direções diferentes. Agora eu troquei o outro lápis por uma cor ainda mais clara, e eu vou vir, ó, finalizando, passando aqui e terminando de cobrir aquelas partes em branco. Ainda assim, ó, vocês podem ver que tá ficando com um brilhozinho na pele. Então é por isso que eu disse pra vocês, pra sempre estar deixando um espacinho em branco, porque isso vai dar um efeito bem legal na pele da personagem e vai ficar como se ela tivesse meio que brilhosa, sabe? Agora, para finalizar, a gente vai voltar retocando as sombras. Então eu peguei aqui o lápis azul escuro e vou vir, ó, retocando as sombras da personagem. Então eu venho nos local de sombra e venho passando esse lápis com mais força. Dessa vez eu não vou utilizar a mão leve, eu vou colocar um pouquinho mais de força nela.
Eu vou passar esse lápis em todas as áreas de sombras, em todos os lugares que eu passei anteriormente lá no começo, eu vou vir retocando novamente. E aí, se tiver um lugar que precisar mais de sombra, eu venho colocando mais força no lápis, que é para essa cor ficar mais escura ainda. Então ficou bem assim a pele da nossa personagem. Então agora eu vou colorir o rostinho dela, que ficou faltando. Então eu venho repetindo o mesmo processo, eu venho passando o lápis escuro primeiro. Então eu venho com esse azul escuro, passando aqui nas áreas de sombras. Eu venho espalhando essa sombra aqui perto da orelha dela, perto do olho e perto do cabelo. São os lugares onde mais tem sombra. Depois de aplicar a sombra, a gente vem com a cor da personagem, que é esse azulzinho aqui, e a gente vai vir passando ele. A gente vem passando essa cor do azul escuro, puxando para dentro, misturando essas duas cores. Mantenha a mão sempre leve para facilitar no degradê de cores. Eu vou vir espalhando essa cor também aqui pelo centro do rosto da personagem. Eu vou usar o lápis bem de leve, que é para não marcar muito aqui no meio. Então logo depois eu venho com esse azul mais claro, reforçando a cor. Sempre tente deixar um espacinho em branco, que é para dar uma expressão de brilho no rosto da personagem. Então aqui eu vou depositar esse lápis azul, que é um pouco mais clarinho. Então eu venho passando ele para deixar esse degradê mais formado. Então eu venho espalhando ele ali. Para finalizar a pele, eu vou vir com azul escuro novamente para reforçar as sombras, igual eu fiz anteriormente. Então eu venho aqui reforçando, ó, e aproveito para deixar essa linha arte mais viva. Como eu fiz a pintura desse desenho sem contornar com caneta, então eu vou usar esse azul escuro para reforçar a linha arte. E aqui pro blush do rosto da personagem, eu vou utilizar uns tons de rosa para ver se fica legal. Então eu vou começar passando esse rosinha aqui pastel para dar marcação onde eu vou querer o blush. E daí depois eu venho com esse rosa que é um pouco mais escurinho, mas que ainda é claro. Sempre passando o lápis bem de leve, principalmente aqui porque a gente tá passando por cima das outras cores. Então se você passar o lápis com muita força pode borrar ou acabar marcando a pele da sua personagem. Então começa passando o lápis bem de leve. E se você conseguir, passa ele em movimentos circulares, porque eu acho que ajuda mais as cores a se misturarem. Aqui, para finalizar o blush, deixar ele um pouquinho mais forte, eu vou vir com esse lápis de cor vermelho. Eu gosto de deixar a bochecha dos meus personagens bem rosadinha, mas como a pele dela é azul, eu não vou tentar exagerar muito para não ficar estranho, então eu vou passar só um pouquinho mesmo. E bom, pessoal, depois de terminar de passar o blush, ele ficou bem assim, ó. Eu até que gostei de como ficou o resultado do blush e da pintura da pele também. Agora, para mesclar essas cores, a gente vai utilizar o lápis branco. Então é bem simples, gente, é só vir passando ele aqui por cima, ó. Passa eles em várias direções. E quanto mais direções possíveis você conseguir passar ele, melhor, porque as cores elas vão se misturando. Então eu uso o lápis branco para fazer isso, mesclar as cores e ajudar no degradê. Então você vai passando por toda a pele da personagem. Então esse daqui é o resultado final da nossa pele e espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Então é isso, tchau e até o próximo vídeo.